Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra, e abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 8. Amém? Lucas, capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta manhã, pedindo que o Teu Espírito Santo fale conosco através desta palavra. Tudo aquilo que o Senhor já tem preparado, Pai, para repartir a cada um de nós. Senhor, nós cremos, ó Senhor, que o Senhor tem um propósito para falar conosco e para, Senhor, nos edificar através desta palavra. Que Tu tenhas toda a liberdade, que Tu possas falar da maneira que Te agrada e que Tu possas, ó Senhor, agir da maneira que Te agrada. Eis-me aqui, Senhor, como servo, como instrumento. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Este é um dos anúncios do nascimento do Senhor Jesus. E esse anúncio foi dirigido especialmente a pastores. Diz o versículo 8 que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E estava ali orando, pedindo ao Senhor uma palavra. O Senhor me levou a esse texto, o Senhor mostrou algumas lições nesse texto acerca destes pastores. Porque a palavra de Deus diz que eles eram pastores que estavam atentos e vigilantes. Eles estavam no campo e eles estavam ali guardando as suas ovelhas. Porque diferente de um curral, de um aprisco, onde há uma cerca, onde há uma proteção, uma barreira natural, normalmente esses pastores, eles não tinham esse local específico para guardar as suas ovelhas. Então eles ajuntavam elas no campo e ficavam ali vigiando enquanto as ovelhas estavam dormindo. Eles estavam ali se revezando, quem sabe mais de um rebanho, porque diz pastores, estavam se revezando, alguns cochilavam um pouco, outros estavam ali rondando, olhando, por causa que os predadores, eles têm uma preferência de atacar, e normalmente é à noite. Normalmente é quando os animais estão dormindo, quando as pessoas estão dormindo, quando tudo está mais tranquilo, mais escuro, então eles vêm na espreita para atacar os rebanhos. E esses pastores estavam vigilantes, estavam ali atentos,
Então a primeira coisa que o Senhor me mostrou é que eles estavam atentos. E a palavra de Deus nos diz para sermos sóbrios e vigilantes, para nós estarmos atentos. A palavra de Deus diz que o Senhor veio e se manifestou a um homem que estava em Israel, trabalhando, malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas, enquanto outros desistiram, enquanto outros achavam que não valia a pena. Gideão estava malhando trigo no lagar, cuidando para ver o inimigo está vindo. Então vou malhar aqui rapidinho no lagar aqui para me salvar esse trigo, vou esconder ele. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus gosta dessa atitude, de nós sermos vigilantes, de nós estarmos atentos. E você pode perguntar, pastor, mas por que eu tenho que vigiar? Nós temos que vigiar primeiro pela nossa própria vida. Nós temos que vigiar pela nossa própria salvação. E nós temos que vigiar pela nossa família. Nós temos que vigiar pelas coisas que Deus nos deu. Deus te deu um trabalho, vigia sobre aquele trabalho. Deus te deu uma família, vigia sobre a tua família. Esposa vigia sobre o marido, marido vigia pela esposa. Pais vigiam pelos filhos, filhos vigiem pelos pais. Vigia pelo teu emprego, seja grato. Vigia pela tua igreja, seja grato pela tua igreja, pelo corpo de Cristo. Nós temos que vigiar. Nós temos que estar atentos, orando, intercedendo. E nós temos que estar atentos para, no momento oportuno, nós estarmos ali. Na brecha, como diz a palavra do Senhor. Porque, às vezes, a gente vai ficando distraído, desatento, e a gente vai deixando as coisas correrem, mas nós não podemos deixar as coisas correrem. Nós não podemos desanimar, nós não podemos abandonar as coisas pelo seu próprio curso. Nós temos que estar atentos, lutando pela nossa salvação. Lutando pela salvação daqueles que são preciosos para nós. Lutando por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Jesus vai contar a parábola dos talentos, cada um de nós recebe talentos da mão do Senhor, e o que é para a gente fazer com os talentos? Enterrar? Não, trabalhar com aqueles talentos. Trabalhar, então eu tenho que estar sempre atento e vigilante naquilo que o Senhor colocou, sendo diligente naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Porque às vezes a gente fica, não, quando Deus me der aquilo, então eu vou fazer isso, fazer... E às vezes a gente fica parado, esperando que aquilo aconteça. Não, quando Deus fizer isso, não, irmão. Eu tenho que já estar atento hoje. Eu já tenho que estar trabalhando hoje. Deus me deu um talento, então eu vou começar a me esforçar pelo talento que Deus me deu hoje. Vou me esmerar por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos hoje. Eu vou me preparar para que quando chegar o tempo oportuno, Deus possa me usar. Eu já estou preparado. Tinha mais pastores na cidade? Com certeza. Tinha mais pessoas que estavam ali com rebanhos? Com certeza. Mas estes que estavam vigilantes, estes que estavam ali atentos, guardando seu rebanho, foi a eles que a mensagem divina veio. Foi Gideão que Deus foi buscar naquele tempo de crise em Israel. Deus vai buscar, quando Deus mandou o profeta Elias ir ungir Eliseu, o que Eliseu estava fazendo? Trabalhando. Estava lá fazendo alguma coisa. Então a Bíblia diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Conforme as tuas forças. Deus não vai pedir para você fazer nada que esteja além da tua capacidade. Mas todos nós podemos orar. Mas todos nós podemos interceder, mas todos nós podemos ler a Bíblia, mas todos nós podemos jejuar, mas todos nós podemos estar aqui na igreja. Então aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, seja diligente com aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Faça aquilo que Deus colocou para que você faça. E a gente tem que estar atento, irmãos, nós temos que estar atentos com o nosso país. Nós estamos se aproximando aí de um ano de eleições, o ano que vem é ano de eleição. Vamos orar pelo nosso país. Nós temos que estar atentos, vigilantes, clamando, Senhor, nós precisamos colocar governantes que sejam tementes a Deus. Pessoas que honram os princípios da Tua palavra. Esse é o papel da igreja. Não adianta, irmão, a gente votar em pessoa que vai contra os princípios da nossa fé. Não podemos fazer isso como cristãos. Temos que estar atento lá, mas eu gosto do fulano, tá? O fulano é de que partido? O que defende aquele partido? Qual é a ideologia que aquele partido defende? Eu tenho que estar atento, irmão.
Ah, não, porque eu gosto dele, eu acho ele legal, eu vou votar nele. Não. Eu vou procurar saber quem ele é, o que ele defende, que causa que ele defende. Opa, é contra o evangelho, então, por mais que eu goste dele, eu não vou votar nele, não. Eu vou ser diligente naquilo que Deus me colocou, e assim é para vereador, e assim é para prefeito, e assim é para deputado estadual, para governador, deputado federal, senador, presidente. Nós temos que estar atentos. Porque a Bíblia nos ensina a orarmos pelos nossos governantes. E nós temos que orar para Deus, colocar pessoas lá que sejam tementes a Deus, porque se tiver lá governantes tementes ao Senhor, como que a nossa vida vai estar abençoada? Então o crente tem que estar atento e sobra em todas as coisas. Ore pelo teu pastor, amém? Eu preciso das suas orações. Eu preciso da sua intercessão, amém? E eu vou continuar orando por você, e você ora por mim. Vamos orando uns pelos outros. Apresente a cada irmão na sua oração. Não apresente só as tuas necessidades, não. Aqui nós estamos num grupo que dá para a gente saber o nome de todo mundo. E na hora que eu for orar, eu posso apresentar todo mundo diante da presença do Senhor. Você não precisa saber muitas vezes detalhes da vida da pessoa, mas Senhor, eu não sei quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são os problemas, mas visita, Senhor, o teu servo, mas visita a tua serva da vitória, Senhor, na família, no trabalho, na saúde. Senhor, vai visitando, vai dando vitória. O Senhor visitou aqueles que estavam vigilantes, então nós devemos ser vigilantes. E a Bíblia nos exorta a isso. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor buscando o quê? Uma oportunidade, uma brecha. Buscando que a gente dê o quê? Uma cochilada. A gente dá uma dormida, dá um descuido. E ele vem. E nós precisamos estar atentos para fazer o quê? A Bíblia diz que qual é a nossa função? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Então eu tenho que estar atento. Opa, peraí. O que o meu filho, irmãos, agora com esse negócio de internet, pais, vigiem. 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 Ontem eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga, ela falou sobre desenhos que ensinam as crianças a ser má. E ela pôs o trechinho, são desenhos populares, irmãos. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas é bem popular. Uma é da menina e do urso, outra é da porquinha, e outro é até que eu achava que não, acho que Pocoyo. Aí ela foi explicando, esse aqui ensina a ser narcisista, esse aqui ensina a ser mau, desprezar os outros, está sempre ridicularizando os pais. Cuidado, porque a criança, ela imita o quê? Comportamento. Então ela está vendo ali, ela vai aprender a ser narcisista, ela vai aprender a ser má, ela vai aprender que se ela fizer maldade, judiar, é uma coisa boa, porque o desenho está apresentando isso como uma coisa boa. Então, pais, a gente tem que estar atento, o que meu filho está vendo, mesmo que for adulto, mais grandinho, pai, vigia, o que teu filho está vendo? Minha mãe vigiava, irmãos, a gente. Naquela época não tinha internet, era televisão mesmo. Até os filmes que a gente buscava na locadora, naquela época do VHS, ela ia olhar, que filme é esse? Esse aqui vocês não vão assistir não. Mãe, mas nós alugamos, pagamos. Não, vai devolver sem assistir. Você aqui em casa não assiste não. A gente ficava bravo com a minha mãe, mas ela falou, não, aqui não vai assistir. A gente tem que estar vigiando, irmão. Negócio de rede social, vamos vigiar. Tem que estar atento em tudo que está acontecendo, amém? E porque eles estavam vigilantes, eles estavam ali atentos, a mensagem divina veio para eles. O anjo, verso 9, o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Eles tiveram um grande temor e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria e será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles receberam, aleluia, uma mensagem divina e Deus quer falar com a gente. Deus quer falar com a gente, Deus continua falando, irmão. Deus continua proclamando a sua verdade. Você vai ler a tua Bíblia, você vai fazer o teu devocional, Deus vai falar com você. Você vai orar, Deus vai falar com você. Você vai louvar, Deus vai falar com você. Você vai vir na igreja, Deus vai falar com você. Nada do que a gente faz no reino de Deus é em vão. Nada é por fazer.
hoje eu não preciso orar, estou perdendo. O quê? Não sei. Deus ia falar com você. Deus iria acrescentar alguma coisa na tua vida. Hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou na igreja. Alguma coisa eu estou perdendo, irmão. Com certeza. Alguma coisa eu vou perder, se eu não estiver vigilante, se eu não estiver atento, se eu não estiver ali pronto para estar onde Deus quer que eu esteja. E porque eles estavam ali, eles receberam também, além da mensagem, um sinal. Versículo 12. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deus só não vai falar com você, mas Ele vai te dar alguma coisa para você buscar na tua vida. E por que Deus faz isso? Porque Deus não quer a gente parado. Amém? Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se consagrar, e isso é uma coisa que é verdade. Deus sempre vai falar, quero mais. Deus vai falar, quero mais. Você tá, mas eu já estou orando bastante. Deus vai falar, eu quero mais. Mas eu já estou lendo a Bíblia, eu quero mais. Deus sempre vai querer mais. Por quê? Porque Deus quer toda a nossa vida. Ele não quer só um pedaço da nossa vida. Ele quer 100% de nós. Por isso a palavra de Deus diz, adorarás ao Senhor com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo aquilo que você é. Deus quer tudo, quer 100% da nossa atenção voltada para Ele. E Ele vai sempre proporcionar algo. Eu vou dar um sinal. Achareis. O que Deus está falando? Vocês vão ter que buscar. Eu já proclamei. Novas de grande alegria. O Salvador está nascendo. Está lá e vocês vão ter que ir lá. Deus não deu o endereço para eles. Deus não sabia o endereço? Não sabia, vai na rua. Não tem vez que Deus fala assim, ó, vai na rua tal, procura lá na casa de Simão Curtidor, Simão Pedro. Deus dá o endereço. Quando Deus quer, Deus dá o endereço. Mas tem vez que Deus não vai dar o endereço, não. Vai falar, ó, a cidade está ali, ó, vai lá e... Está ali, ó. Belém está lá, ó. Desce em Belém e procura. Foi fácil? À noite? Não foi de dia, foi de noite. Vai lá, procura. Como é que nós vamos procurar? Você vê que Deus fala algumas coisas, irmãos, para nós, mas Deus sabe o que Ele está pedindo. Ele quer nos estimular, Ele quer nos colocar onde nós vamos estar fazendo alguma coisa que Ele quer. Tudo Deus tem um propósito. Nada que Deus faz é sem propósito. E sempre o propósito de Deus é nos abençoar. E sempre o propósito de Deus é nos fazer crescer na fé, na graça e no conhecimento. Desçam lá em Belém e procurem. Vou dar um sinal para vocês. Eu não vou dizer a rua, eu não vou dizer a casa, eu não vou dizer o nome, mas vocês vão achar um menino envolto em panos e deitado na manjedoura. Deus podia ter dito, procura por José e Maria. Procura lá na estrebaria de fulano, porque não tinha lugar na estalagem para eles. Deus não deu nada. Procura o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deus deu uma dica. Bom, se está numa manjedoura, ele não está num hotel, ele não está numa estalagem, aí já vamos, ele não está em casa, porque se ele estivesse na própria casa, ele não ia estar na estrebaria. Então é alguém que chegou de viagem e foram lá pela cidade. Quem aqui poderia ter uma estrebaria? Quem aqui poderia ter um lugar para receber? Eles foram. Amém? Então tem coisa que Deus vai te dizer certinho, vai na rua tal, fala com fulano. Mas tem coisa que Deus vai fazer, vai lá e procura. Por quê? Deus tem os seus propósitos. Deus tem os mistérios. Deus tem os seus mistérios. Deus diz para Elias, vai até a Sarepta de Sidom, porque ali eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Quando Elias chega na Sarepta de Sidom, a viúva não tinha nem para ela, irmão. Estou indo fazer a minha última refeição. Eu e o menino vamos comer e vamos esperar a morte. Mas Elias entendeu, não, Deus não erra. Deus não errou de viúva, Deus não errou de casa, Deus mandou no lugar certo. Vai e faze como disseste, mas faz para mim primeiro um pequeno bolo e traz aqui fora. Porque assim diz o Senhor, aleluia. Ele já entendeu, aleluia. Deus quer trabalhar na nossa vida para que você comece a crescer e você comece a entender, aleluia, dos seus mistérios. Porque Deus quer nos tornar o quê? Uma fonte de bênção. Deus sabia que aquela viúva iria repartir com Elias aquele pouquinho, e Deus queria enviar socorro para ela.
Então, ele não somente, aleluia, foi para participar daquilo que ela tinha, mas ele foi para se tornar bênção na vida dela. É isso que Deus quer que a gente faça. Nós vamos ver que os pastores vão se tornar bênção para Belém. Eles vão entrar em Belém à procura do Salvador, mas eles vão rodar Belém também para proclamar o Salvador. Aleluia! Esse é o propósito de Deus. E aqui diz a palavra do Senhor que eles tomaram uma atitude imediata. Versículo 12, Deus deu o sinal. E o que eles fizeram no versículo 13? No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e glorificando, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É o versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, aleluia, e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Eles não perderam tempo. Ah, mas está de noite. Ah, mas as pessoas estão dormindo. Ah, mas as pessoas vão se incomodar. Eles não perderam tempo. Foram apressadamente. Vamos, pois, até Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Vamos procurar o sinal. Foram apressadamente. Irmãos, a gente às vezes perde tempo. Às vezes a gente perde tempo. A gente fica esperando. Ah, Deus falou, mas eu vou. Não, ano que vem, não tem aqueles negócios, projeto de vida, né? Todo ano, não, esse ano eu vou fazer isso. Aí passa aquele ano inteiro, não fiz. Outro ano eu vou fazer a mesma. Não, irmão, não vão perder tempo. A palavra de Deus diz para nós apressarmos. Nós temos que apressar. Apressar o quê, pastor? Apressar minha comunhão com Deus. Apressar e fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu tenho que fazer, irmão. Porque se eu não fizer, vai acontecer um prejuízo. Noé, Deus deu uma missão para ele, vai construir a arca. O que Noé fez? Começou. Porque se ele não começa a construir a arca, o que acontece? O dilúvio ia vir. E se a arca não está pronta? Noé ia perecer. Então a gente tem que estar pronto. Deus falou, vou fazer. Porque o tempo não está na minha mão, o tempo está na mão de Deus. Deus é que sabe o tempo. Deus é que sabe por que Ele está mandando eu hoje fazer. E eu tenho que fazer. Mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que muitas vezes não seja um tempo oportuno para os homens, mas é oportuno para Deus. Quem mandou eles ir de noite lá? Deus. Porque Deus deu o sinal. É agora. Quando Deus disse para Abraão, olha, pega o teu filho, o teu único filho, leva para aquele monte que eu vou te mostrar e você vai me oferecer ele. A palavra de Deus diz que no outro dia, bem cedo, de madrugada, o que Abraão fez? Partiu. Abraão não ficou pensando, mas será? Onde que eu vou? Mas será? Será que eu falo para Sara? Será que eu não? Ele não falou. Ele foi, Deus pediu para ele, ele foi. E às vezes a gente fica ali, não, Deus falou, mas um dia eu vou fazer, porque Deus sabe que hoje eu não posso fazer. Não, por quê? Se Deus falou, Deus sabe das condições. Se Deus falou, Deus sabe que você tem condição de fazer, então vai e faz. A Bíblia diz, tudo que tiver a mão para fazer, faça. É para a gente fazer. Davi está ali, diante de Golias, ele vê que não tem ninguém, ele entende, Deus me colocou aqui para mim lutar. Quem é que disse para Davi, vai e vence Golias? Ele esperou? Não, se o profeta Samuel vier e falar que é para mim lutar, eu vou lutar. Não esperou, irmão. Porque Deus, ele já entendeu o que ele estava fazendo. Ele também era pastor, ele também estava cuidando das suas ovelhas, ele também era vigilante, ele também já tinha enfrentado um leão, ele também já tinha enfrentado o urso. Quando ele está diante de Golias, ele entende, Deus não me colocou aqui à toa. Há um propósito. Se esse povo não tem coragem, eu garanto para você, e mesmo aqueles dos soldados mais experientes daquele exército, poucos teriam coragem de enfrentar um leão ou um urso. Poucos. Mesmo com uma espada na mão, mesmo com um treinamento de guerra, poucos teriam coragem, porque se a gente for parar para pensar, irmãos, é loucura. Mas Davi agia movido pela fé. E a gente tem que agir movido pela fé. Deus falou, amém, vou fazer, glória a Deus, aleluia, vou lá.
Mas o que eu vou fazer se eu não tenho força? Davi não olhou para ele, irmão, ele olhou para Deus. Quem olhou para Davi foi quem? Foi Golias. Você, um menino, com um pedaço de pau, sou eu algum cão para você vir com um pedaço de pau para lutar contra mim? O que está acontecendo? O inimigo que olhou para ele, mas Davi olhou para quem? O Senhor. Você tem um capacete, você tem uma couraça, você tem uma espada, você tem um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei que se eu olhar para mim, eu não vou ter coragem de lutar, mas eu vou olhar para o Senhor que me colocou aqui, aleluia, porque Ele está comigo, aleluia, porque Ele não ia me mandar sozinho aqui não, tudo que Deus mandar você fazer, Ele vai estar junto com você, irmão. Ele vai estar junto com você, você vai fazer aquilo que Ele falou, e quem vai operar o milagre é Ele. Quando Deus diz para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Passa adiante do povo, pega na mão a vara e fende o mar. O que Moisés fez? Foi. Você já viu alguém fender o mar com uma vara? Moisés não questionou. E diz a palavra do Senhor, quando Moisés se colocou ali e fez aquilo que Deus tinha falado, o Senhor abriu o mar. Quem que abriu o mar? O Senhor. Mas o Senhor abriu o mar quando Moisés se colocou onde Deus mandou ele estar. Não foi Moisés que abriu. O nosso problema é que a gente fica, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Porque a gente acha que nós é que vamos fazer. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, não vou orar por fulano não, Senhor. Se eu orar e não acontecer nada, mas quem é que vai operar? Sou eu ou é Deus? Senhor, o Senhor mandou eu falar, mas se eu falar, se a pessoa não receber, se a pessoa ficar, quem mandou falar? Não foi Deus? A mensagem é minha ou é de Deus? Sou eu que estou gerando a mensagem em mim, ou Deus está colocando a mensagem na minha boca? Então é com Ele. É com Ele, irmão, não é com a gente. Por isso que a gente não tem que ter medo. Deus mandou fazer, faz. Deus mandou falar, fala. Deus mandou agir, haja. O que Deus mandar fazer, pode fazer, porque quem vai operar é Ele. Não é a gente que vai operar. Eles foram, e o que aconteceu? Encontraram. Eles encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura, como Deus tinha falado. Como Deus tinha falado, eles acharam. Não erraram o endereço, não erraram de criança. Porque quando você está na direção de Deus, Deus não vai deixar você errar. Eles não foram na casa errada, eles não foram na criança errada, eles não foram em lugar errado, porque Deus estava guiando e dirigindo eles, assim como guiou os magos. E diz aqui, versículo 17, vendo divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito, aleluia, eles foram e proclamaram, e todos os que ouviram se maravilharam dos que os pastores lhes diziam, aleluia. Deus te chamou também para proclamar. Você tem proclamado? Você tem aberto a tua boca? Eles foram e proclamaram, divulgaram a palavra, e acerca do menino lhes fora dita, e os que ouviram se maravilharam. Por quê? Quem é que toca no coração do homem? É o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter alguém para pregar, irmão. Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, mas tem que ter alguém para pregar. Tem que ter alguém para abrir a boca, tem que ter alguém para anunciar e proclamar. Deus não podia mandar os anjos ficar ali o tempo todo em cima da cidade proclamando? Deus não podia? Podia ou não podia, irmão? Podia. Era difícil para Deus deixar os anjos lá dia e de noite. Olha, o menino Jesus nasceu, está aqui, bem em cima da casa, venham ver. Não, porque essa missão Ele colocou na mão dos pastores. Tem coisa que Deus quer que você faça, irmão. Ele vai colocar a missão na tua mão. É para você fazer, é para você falar, é para você executar. Deus está esperando o quê? E você faça. Deus está contando com quem? Com a gente, irmão. Por isso que Ele nos chamou. Cada um de nós tem uma função na igreja, no corpo de Cristo, não é assim?
A analogia que a Bíblia faz da igreja é de um corpo. Cada coisa tem a sua função no corpo. Não tem nada no nosso corpo que é em vão. Nada. Cada parte do nosso corpo tem uma função. Pode ser que você não se dá conta de tudo que está acontecendo no teu corpo, mas eu garanto para você que tudo tem a sua função. Tudo tem que estar direitinho. Porque se uma coisa falhar, vai dar problema. Você vai parar onde? No médico. Se alguma coisa parar, se alguma coisa falhar, você vai no médico. Porque não está funcionando direito. Porque não está cumprindo a função, está errado. Tem alguma coisa errada. Então nós somos o corpo de Cristo e nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. A Bíblia diz que não foi aos anjos que Deus deu o ministério de pregar, mas foi a nós. Os anjos não pregam, quem pregam somos nós. A comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é para cada um de nós. Eu posso orar por qualquer pessoa que estiver enferma, eu posso expulsar demônios, eu posso proclamar o evangelho, eu posso. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Crendo no Senhor. Lembrando que Jesus falou, em meu nome. Em meu nome que eu vou fazer. E a gente tem que se dispor para fazer as coisas de Deus, amém? Os pastores cumpriram aquilo que Deus tinha colocado na mão deles. E quando eles proclamaram daquilo que eles ouviram e viram, aleluia, as pessoas creram. E eles foram gratos a Deus. Versículo 20, voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Irmãos, não existe nada mais maravilhoso do que você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E você vê o fruto daquilo, aleluia. Porque quem gera o fruto é Deus. Mas a alegria é nossa. Amém? Imagina aquele menino, 5 pães e 2 peixes. Ele podia esconder. Falava, vou comer escondidinho ali atrás de uma árvore. Vou comer ali num lugar que ninguém veja, porque não dá para dividir com ninguém. Tem muita gente aqui, mas ele entregou nas mãos do Senhor, e de repente ali ele começou a ver que da mão do Senhor as coisas não paravam de sair, não parava de sair pão, não parava de sair peixe, e daqui a pouco as pessoas comeram. Eu fico imaginando a alegria dele olhando para aquilo, e sabendo que foi dos 5 pães e 2 peixes que ele colocou nas mãos do Senhor. Imagina a alegria daquele menino, imagina onde que aquele menino ia, o que ele falava. Olha, teve um dia que eu estava lá, eu tinha 5 pães e 2 peixes, tinha uma multidão. Eu garanto para os irmãos que ele não parou de falar disso. Olha o Gadareno queria seguir ao Senhor, e o Senhor disse, não, vai para os teus e conta quão grandes coisas Deus tem feito por ti. E a palavra de Deus diz que ele sai numa região chamada Decápolis. Haviam 10 cidades naquele lugar. E ele sai proclamando de cidade em cidade, porque todo mundo conhecia ele naquele lugar. Todo mundo tinha ouvido falar do homem do endemoniado, do homem que quebrava correntes, grilhões, do homem que andava nu, gritando de dia e de noite. Todo mundo conhecia a história dele. E de repente eles veem aquele homem voltar e pregar. Dizer, Jesus me libertou. Jesus transformou a minha vida. Aleluia! Nada, irmãos, impacta mais do que uma experiência com Deus. E Deus quer nos dar experiências. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele tinha experiência de ter vencido o leão. É difícil vencer um leão? Garanto para você, irmão, que é difícil. Garanto para você que quando Davi olhou para aquela situação, ele pensou, não vou não. Não vou não. Não, eu... Natural, todo ser humano, a gente às vezes fica ali pensando, meu Deus, vou, não vou. Mas ele foi. Quando veio o urso, quem sabe ele já tinha matado o leão, ele pensou, não, já matei o leão, agora eu vou para cima do urso. Quando teve Golias, ele nem titubeou. Rei, não se atemorize o coração de ninguém, aí eu vou. Por quê? Porque ele era orgulhoso? Não, porque ele já estava experiente. Ele já sabia que Deus fazia milagres. Ele já sabia, ele não se preocupou com capacete, ele não se preocupou com coração. Irmão, Deus quer te dar experiência.
Quando você pregar o Evangelho, você vai cada vez mais querer pregar o Evangelho. Quando você orar por alguém, você vai cada vez mais querer orar por alguém. Quando você, irmão, vê uma pessoa sendo liberta, você vai sentir, aleluia, cada vez mais sendo chamado para aquilo, aleluia. Você vai crescendo na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Olha os discípulos. Começo da caminhada deles com Deus, você vê eles caminhando com Jesus ali, parece que não vai sair nada daquele grupo. Pedro, então, quando abre a boca, de vez em quando ele acerta, mas a maioria das vezes ele erra. E Jesus até fala, para trás de mim, Satanás. Quem sabe, ele pensou, ixi, pensei que ia ser um pregador do Evangelho, mas abri a minha boca aqui, quem falou na minha boca foi o capeta. Mas Deus estava trabalhando na vida dele. Depois, quando ele abre a boca lá em Atos 2, quase 3.000 pessoas são salvas. Então Deus quer trabalhar em nós, aleluia. Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer mudar. Algumas vezes Ele vai ter que nos repreender, como Jesus repreendeu a Pedro. Em algumas vezes Ele vai ter que puxar a nossa orelha, como Ele fez, mas Ele não está desistindo de nós, Ele está nos moldando, aleluia, para nos levar até onde Ele quer, aleluia. Para que também, quando a gente abrir a nossa boca, a gente possa ver milhares de pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Ele quer que quando você ora, irmão, aleluia, você veja ali as pessoas sendo realmente transformadas pela tua oração. Ele quer que quando você prega, quando você anuncia, Ele quer ver, aleluia, frutos saindo da sua vida. E a palavra de Deus diz que Ele nos chamou e Ele nos nomeou para que a gente vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça. É isso que Deus quer, que a gente chegue na presença dEle como aquele que ganhou seus 5 talentos e ganhou mais 5 talentos. Aqueles que multiplicaram aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Esse é o propósito de Deus. Nós não sabemos o nome desses pastores, mas nós sabemos que eles fizeram aquilo que Deus mandou que eles fizessem. E através deles Belém foi impactada. Todos os que ouviram, aleluia, o testemunho dos pastores foram impactados, aleluia. Belém não ficou sem testemunho, Belém não ficou sem ninguém para proclamar, aleluia. E onde você está? No teu trabalho, na tua círculo de amizades, na tua parentela, as pessoas estão ouvindo acerca de Jesus, as pessoas estão ouvindo aquilo que Jesus faz, eles estão ouvindo que Jesus cura, salva, liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva para o céu, eles estão ouvindo que existe uma eternidade, que essa vida aqui vai acabar e depois daqui existe ou o céu ou o inferno nos aguardando, e que depois que morrer não dá mais para tomar nenhuma decisão, a decisão que se toma em vida, ou a gente está deixando o tempo correr, sem falar daquilo que é mais importante. Então que nós possamos aqui olhar para a palavra de Deus e que nós possamos ser como esses pastores. Vamos falar de tudo que a gente viu e ouviu. Vamos proclamar. Amém? Feche os teus olhos.